Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Ao espaço destinado ao pequeno expediente, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Roque Cervellini. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham aqui na sessão, a imprensa, aos que nos assistem de suas casas. Eu quero fazer aqui um encaminhamento de uma moção de apoio ao projeto 1892/2021, de autoria do deputado federal Heitor Chu, que trata da questão dos consignados, que é um projeto que visa tornar lei e obrigatoriedade de firmar os contratos por meio físico, ou por e-mail, ou de alguma forma que possa garantir aos aposentados a tranquilidade que estejam firmando um contrato de fato, que seja útil e que possa atender as partes interessadas no contrato. Então, o requerimento é o 283, que é uma moção de apoio. Quero também falar sobre a reunião que tivemos com o senhor prefeito municipal, o senhor vice-prefeito e demais secretários, tratando do assunto da Vila Esperança. Se fizeram presentes comigo também o vereador Juliano e o vereador Amarante, e lá estiveram os moradores da Vila Esperança. Não fomos convidados pela Prefeitura Municipal, mas soubemos da reunião pela vereadora Clarice e também pelos pelos moradores da Vila Esperança e Vila Nova, e nos fizemos presentes. Acho que evoluiu, o movimento valeu, a Câmara de Vereadores fez o seu papel e serviu a pressão, porque a Prefeitura começou fazer alguns atendimentos lá, como por exemplo na questão do posto de saúde, estabelecendo mais profissionais para lá trabalharem. Conversávamos também antes com a doutora Clarice que há também já algumas dispensação de medicamentos que estão indo lá para o postinho, fizeram trocas das lâmpadas e espero que deem continuidade. Apesar do prefeito dizer que não sobrou dinheiro no caixa da administração passada, é importante frisar que sobraram 24 milhões de reais, e apesar também dele dizer que nós não deixamos dinheiro no orçamento para fazer as obras, eu quero reiterar que troca de lâmpada, patrulhamento e atendimento no posto de saúde não há necessidade de previsão orçamentária, né? Não somos mais de ontem, né, para entender desse assunto, então, mas tudo certo, esclarecido. Eu quero dizer que recebemos aqui a informação de um pedido que fizemos acerca do COMPAC, e ele é um conselho que foi criado em outubro de 1991, portanto já um pouco antigo, mas cumpre a sua função certamente. E é um conselho um pouco diferente, porque ele não é paritário, ele é um conselho que tem mais pessoas participando da prefeitura e menos da sociedade civil. Então, ao meu ver, não é justo, eu acho que teria que ser paritário. E quero fazer menção aqui a uma ata de número 4 de 2021, onde o conselho, ao meu ver, conseguiu passar vergonha, né? Porque eles ficaram discutindo, o início da reunião teve atraso em razão de impasse ocorrido acerca da possibilidade da presença do Dr. Érico Razeira na reunião, que ingressou sem ser convidado. Estamos no AI-5 aqui, eu acho, né? Sem ser convidado, tendo em vista o teor do regimento do COMPAC, que permite a presença de conselheiros e convidados, consoante o artigo 19. E o mesmo não se enquadrava em nenhuma dessas condições, mas após ouvir o presidente da subseção de Farroupilha da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Maurício Bianchi, e ainda as ponderações
da conselheira representante da OAB, doutora Cláudia Maria Mazotti da Cruz, que defenderam a presença na reunião do doutor Érico. Ora, veja, mas que vergonha, que papelão que fizeram. O advogado, em primeiro lugar, ele tem direito de estar presente. E ele não foi consultado, o doutor Maurício, para ver se ele tinha direito em função do estatuto do COMPAC. O doutor Érico Razeira recorreu à OAB para que fosse garantida a presença dele na reunião. Então eu acho que é mais uma vergonha que esse governo está passando através do COMPAC. Lamentavelmente, não gostaria de dizer isso aqui, mas eu vou encaminhar aqui uma sugestão para que seja alterada a composição do Conselho, para que seja paritário, para que essas coisas não ocorram mais no Conselho. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Colocamos em votação o requerimento apresentado pelo vereador Roque Cervellini, requerimento número 283. Os senhores vereadores que estão de acordo, encaminhamento de votação ao vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, queria cumprimentar meu colega Roque, uma temática muito importante, e destacar o trabalho do nosso deputado federal Heitor Chu, do PSB, que é uma temática que com certeza precisa sim uma atitude, pois vários brasileiros e várias brasileiras sofrem diante disso, diante de golpe, diante da falta de ética, da falta de vergonha na cara, do jeitinho brasileiro que se dá. Então, em muitos desses casos, né, vereador Roque, essas pessoas ganham um salário mínimo, que está muito difícil viver com esse valor, e ainda no mês seguinte vão lá sacar seu pagamento e tem um valor abaixo, e algo que não foi programado. Então, obviamente parabenizo, quero subscrever também, levar e que a nossa Câmara Federal aprove isso e se ponha na prática, porque não dá mais para tolerar esse tipo de atitude com os nossos contribuintes, com os nossos cidadãos, principalmente os aposentados, que na maior parte são o público mais vulnerável perante esse assunto, e muitas vezes por conta da falta de informação ou a dificuldade cognitiva ou a dificuldade na comunicação, acabam caindo sem querer no conto do vigário. Então, obviamente, voto favorável, quero subscrever, e parabéns mais uma vez por levantar isso, e com certeza esperamos a aprovação. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Encaminhamento de votação ao vereador Pastor Davi. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos colegas, todos que estão conosco até este momento. E também quero aqui parabenizar esta moção de apoio à PL 1892, que o nosso nobre vereador traz a esta casa. Haja vista que, vereador Roque, eu tenho passado uma situação dessas na minha casa com meu pai, né? E quando a gente liga para o INSS ou para o banco, o INSS, a resposta que nos traz é: a culpa é dos golpistas. Mas a minha pergunta, vereador Roque, é como é que os golpistas têm acesso a esses dados? Como é que o INSS fornece esses dados, né? Essa é a indagação que nós deveríamos fazer, vereador Roque, porque eu tive que entrar, ligar para a instituição, o senhor é conhecedor deste caso, depois, agora como o senhor é doutor, né, vou lhe procurar depois, para que te encaminhe, porque não há resposta, vereador Juliano. A resposta é que se tem um valor na conta e uma dívida a ser paga, né? E aí depois você tem que então entrar, recorrer, pagar boleto, ou seja, enquanto as pessoas de idade avançada, né, às vezes já se desgastam, se preocupam, né? Então eu quero, se assim possível, subscrever, né, esta moção de apoio e parabenizar este trabalho que o senhor está desenvolvendo aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. A palavra está à disposição dos senhores vereadores para encaminhamento de votação com o vereador Gilberto do Amarante. Senhor presidente, bem rapidinho, eu também vou subscrever aqui com o PDT, o Thiago não está aqui agora, vereador Roque. E eu acho que essa moção, ela veio muito bem-vinda hoje que nós tivemos o delegado aqui falando de vários crimes
ou seja, pela internet, e esse é um dos crimes também muito praticado, e principalmente, como aqui já foi citado, pelas pessoas que são mais indefesas nesse quesito. E com certeza, às vezes é importante nós retroagir em algumas situações, que é neste caso, e não fazer mais via online. Esse sim é uma situação que de certa forma estaríamos voltando, dando um passo para trás, mas muito importante, porque estamos aí protegendo, pastor Davi, aquelas pessoas que lá do interior, conheço uma parente minha, uma tia minha, que compraram um carro em nome dela, e ela pagou aquele carro por 6 meses, e depois aí então foi identificado, e até desenrolar, se pega advogado, se gasta, e aí depois então é retirado com muito sacrifício ali o processo que é gerado e é retirado de cima dessa pessoa que foi aplicado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra está à disposição dos senhores vereadores para encaminhamento de votação no requerimento número 283, formulado, pedido pelo vereador Roque Cervellini. Se nenhum dos senhores vereadores quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento número 283/2021, formulado pelo vereador Roque Cervellini. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, tem alguns requerimentos, então vamos lá. O 279 é uma moção de apelo para encaminhar, então, para a secretária estadual de Segurança Pública, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, presidente da Assembleia Legislativa e aos chefes da Casa Civil e Casa Militar do Estado, a moção de apelo que requer que seja alterado o edital do CTSP, Bombeiro Militar, que está em andamento para que sejam aproveitados os aprovados em excedente às vagas do edital e convocados com urgência os aprovados no certame conforme anexo. O que alguns bombeiros me procuraram, foi feito o concurso e eles vão formar os primeiros nomeados. E o que eles querem com essa moção? Que já aproveite e dê o treinamento, porque se em um caso de urgência tiver que chamar mais algum, aprova a formação. Objetivo: gasta uma vez só o recurso público e garante segurança para eles. O outro requerimento, vamos lá então, o 280, vereador abaixo firmado solicita no dos demais partes que seja encaminhada à Prefeitura de Farroupilha solicitação que seja efetuada a limpeza e colocado sabonete, papel toalha, papel higiênico no banheiro público do Parque dos Pinheiros. Reitera-se que tal demanda já foi encaminhada há mais de 2 meses através do requerimento 215/2021 e anexo segue imagens recentes, enviado por farroupilenses. Dos 278, atendimento psicólogos na escola. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais para que seja encaminhada à Prefeitura de Farroupilha solicitação que seja feito acompanhamento psicológico nos alunos das escolas públicas. Isso aqui é uma demanda muito grande e assustadora. Eu passei em todas as escolas séries finais e um dos pontos, as doenças psicossomáticas, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, cresceu, a pandemia deu um boom. Então é assustador, então precisa tentar ter um acompanhamento para ajudar essas crianças. O 277, o vereador abaixo firmado solicita no êxito dos demais pares para que seja encaminhada à Prefeitura de Farroupilha a solicitação de que facilite aos professores alunos a testagem da Covid-19 como meio de detectar e isolar os contaminados, coibindo a disseminação. Outro assunto também que algumas escolas me abordaram, que teve alguns casos e os alunos teve uma dificuldade para fazer a testagem e os próprios professores, os mesmos tiveram que fazer particular porque não conseguiram realizar. Então, também que os vereadores da situação verifiquem isso e leve para, se quis voltar às aulas, eu acho que está certo, mas tem que ter todas as ferramentas e assistência no exato momento.
O 276 é uma troca de parada. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhada à Prefeitura de Farroupilha solicitação de que faça uma troca de parada de ônibus em frente à Escola Ângelo Venzon Neto por outra maior, que seja capaz de abrigar todos os estudantes em dias de chuva. Então, os requerimentos hoje são esses, alguns, mas eu quero fazer outra cobrança também. Iluminação pública. Está muito demorado. Se vocês estiverem descendo a Rua Barão do Rio Branco e passarem o viaduto e pegarem a direita no sentido para ingressar bairro Santa Catarina, São Roque ou mesmo Nova Vicenza, vocês vão passar ali, vocês vão ver que tem 10 lâmpadas queimadas. 10, numa única via, até a entrada do bairro Nova Vicenza. Eu encaminhei vários pedidos através de ofício, várias tentativas, está muito lenta a troca, toda hora nós estamos num lado, vai chegar, então o pessoal tem se queixado que alguns pontos não têm iluminação, está muito precário. Então, são questões pontuais de manutenção. Eu acredito que sim, que precisa dar um mutirão, que precisa dar um up, dar um plus. A gente sabe que dias chuvosos, obviamente, atrapalham, mas é importante que se faça um mutirão, começando por ali. 10 lâmpadas queimadas. Se vocês não acreditam, só passa com o carro devagarito que vocês vão ver costeando que tem lá. E só para colaborar um pouquinho, que o vereador Thiago Willian trouxe a baila antes na questão da Semana Farroupilha. Eu acredito que muitas vezes as picuinhas, elas não levam a lugar nenhum. Eu vi que este vereador várias vezes trouxe aqui o nome, que foi ele que trabalhou, e foi um projeto que ganhou proporções estaduais e nacional, e que eu acho que tem que manter. O que é bom tem que manter. O que não está bom se melhora. O que não dá se corta. Nós temos que andar para frente. E quando a gente anda para frente, nós temos que olhar para trás e não desprezar, e não esquecer. Então eu quero me somar aqui à tua fala, vereador Thiago Willian, e dizer que sim, não pode acontecer essas coisas. O simbolismo ele é muito importante para a cultura. E imagina para a cultura gaúcha. E nós, Farroupilha, para concluir, levamos o nome por conta da Revolução Farroupilha. Muito obrigado, senhor presidente. Por gentileza, coloque em votação os requerimentos. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Luiz Baumgarten. E colocamos à disposição dos senhores vereadores algum encaminhamento para encaminhamento de votação ao vereador Pastor Davi. Senhor presidente, eu quero aqui, com a permissão do nobre vereador, subscrever o requerimento de número 278, que pede então acompanhamento psicológico, né, para esses estudantes que necessitam, haja vista o trabalho que nós também desenvolvemos nas escolas municipais, onde no ano de 2019 atendemos mais de 3.000 alunos, vereador Juliano, e a gente vê nesse Setembro Amarelo a necessidade de nós acompanharmos, vereador Thiago Willian, onde que jovens, às vezes com problemas familiares e tantas coisas, querendo tirar a sua própria vida, né, e tomando decisões que precisam ser ajudadas. Então, este vereador subscreve o requerimento 278. Obrigado, vereador Pastor Davi. Encaminhamento de votação ao vereador Felipe Maiori. Senhor presidente, era com relação ao requerimento 277, que fala sobre a testagem de professores e alunos. Bom, na questão de testagens de professores, na escola onde eu atuo, na escola Ângelo Chieli, teve teve 2 casos de duas profs, tá? E rapidamente, só para contribuir, que talvez tenhamos que fazer um ajuste nas questões de informações, porque rapidamente o diretor da nossa escola contatou a Secretaria de Educação e naquele mesmo dia todos os professores fizeram a testagem na UPA, né? Os professores que tiveram contato com essa prof. Então, só para deixar isso registrado, que é bem provável que
precisamos acertar algumas questões com relação à comunicação, talvez, né, colega Juliano? Uma está dando, outra não está dando, mas eu estou à disposição para conversar também com a Luciana, a secretária, para que essas coisas possam ser solucionadas o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Mais algum encaminhamento de votação? Encaminhamento de votação ao vereador Gilberto do Amarante. Vereador Juliano, nós vamos subscrever o pedido de informação ali em relação a... Não. Tá, o requerimento dos psicólogos e também em relação aos alunos, a questão dos testes, da testagem. Quero estender esse pedido para os alunos, para os pais de alunos. Teve uma escola aqui que teve um aluno que teve a situação do coronavírus, ele não avisou o diretor da escola. Isso, de certa forma, teve uma contaminação de mais alunos na sala. Então, hoje, também é muito importante, vereador Juliano, esta informação dos pais para com a escola, para que de imediato afaste o aluno e aí depois se observa o isolamento ali para ter o retorno aí com segurança. Muito obrigado e também subscrevemos os dois requerimentos. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. A palavra está à disposição para encaminhamento. Encaminhamento ao vereador Roque Cervellini. Eu quero parabenizar o vereador Juliano aí pela iniciativa do requerimento em relação à questão do atendimento psicológico nos colégios. E acho muito importante, porque nós estamos num ano complicadíssimo do ponto de vista da educação. Não só esse ano, mas já do ano passado, e não sei como será o ano que vem. E aqui os professores, o Juliano, o Felipe, a Clarice, o Sandro, né? Tem mais algum professor de sala de aula? O Caleb é de música, né? Mas também é professor. Eu creio que nós teremos um grande problema, sabe por quê? Porque muitos alunos voltam para as aulas presenciais e nem todos tiveram alcance das aulas virtuais, das aulas online, por uma série de razões. Uma pela falta da internet, outra pela falta de estrutura familiar, pela falta de acompanhamento, pela pouca prática até dos pais de poder lidar com essas ferramentas. Então, nem todos voltarão ao mesmo nível de capacidade de cognição dentro do colégio. E muitos abandonarão porque não conseguirão acompanhar. Isso já tem dados em relação a isso, de crianças que não conseguem acompanhar mais, porque não conseguiram fazer na forma virtual. Terão reprovações e terão evasões escolares, possivelmente. Então, é bem importante que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, dê uma olhada com carinho em relação a esse tema, porque creio ser de extrema necessidade. Nem todos têm condições de pagar um psicólogo particular. Eu acho que é dever do poder público, nesse momento, de alcançar esse serviço às escolas municipais, às escolas públicas municipais. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Está aberto ainda o espaço para encaminhamento de votação. Se nenhum dos senhores gostaria de usar esse espaço, colocamos em votação, por ordem de apresentação, os pedidos feitos, os requerimentos, na ordem de apresentação do vereador Juliano Luiz Baumgarten, colocando primeiramente, conforme a apresentação, o requerimento número 279. Os senhores que estão de acordo, senhores vereadores, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação,
conforme ordem de apresentação, o requerimento número 280/2021, formulado pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento número 278/2021, formulado e apresentado pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten e também assinado juntamente, ou melhor, com o apoio do pastor Davi, que fez referência à inscrição, o acompanhamento psicológico dos alunos. Os senhores vereadores que estão de acordo com o requerimento número 278, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação o requerimento número 277/2021, formulado pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten, que é a testagem de Covid-19 em alunos e professores. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. E, por último, o requerimento número 276/2021, formulado e apresentado pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. E por ordem de inscrição, colocamos a palavra à disposição do vereador Felipe Maioli, e logo depois nós temos também o vereador Sutili inscrito para falar. Senhor presidente, então, só queria colocar em votação, então, o requerimento número 282/2021. Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal a sugestão do projeto de lei que inclui o evento Arizona Challenger no calendário oficial de eventos do município de Farroupilha. Então, como eu já li anteriormente, gostaria que todos os colegas, se puderem dar o voto de apoio a este evento, agradeceria. Senhor presidente. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Encaminhamento de votação ao vereador Juliano Luiz Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadores, então, primeiro queria te cumprimentar, colega Felipe Maioli. É um importante evento e quero já de antemão pedir para subscrever o Arizona Challenge, na oportunidade em que estive na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Nós somos parceiros, apoiadores. Então, na época, a Secretaria de Esporte ajudou com uma boa infraestrutura, disponibilizando banheiros químicos, disponibilizando o então micro da Secretaria de Esporte como base de apoio. Também ajudamos e organizamos a questão do trânsito, a questão do ponto de água, através da Corsã, da parceria, da manutenção do local, porque todas as vezes que for realizado o evento foi ali no loteamento Felicitar, que é um local que tem grandes curvas, que tem os picos, como eles chamam, e ali passaram diversos atletas nacionais, inclusive o Pastrana, que foi um atleta da modalidade de longboard, que infelizmente foi vítima de um acidente, uma falha, não em Farroupilha, mas num campeonato nacional. Foi uma tragédia, acabou sendo atropelado e era o número 1 do Brasil, esteve aqui aquela vez. Então, vários expoentes, além de termos também jovens farroupilhenses com potencial. Por exemplo, o Belusso,
deve ter 15, 16 anos, me falha a memória a questão da faixa etária, mas é um jovem promissor e que tem um apreço, que tem o domínio, a prática desse esporte, e é um esporte que vem crescendo e tem grandes adeptos, e a forma também como o Guilherme Chieli e os demais, sempre que estiveram na organização, sempre com muita tranquilidade, sempre promovendo um evento de entretenimento, e varia a própria questão da realização da época, que a ideia é pegar o quê? Um período seco e de calor, para lembrar os próprios eventos que acontecem nos Estados Unidos, por isso que é a própria questão, o Arizona Challenge. Então, eu quero mais uma vez te cumprimentar, se possível, vereador, quero subscrever, e torçamos que o Executivo mande de volta esse projeto, bem como dê toda a assistência à realização deste importante evento, que não só movimenta os atletas, mas toda a cidade, que é muito legal lá acompanhar momentos de lazer e de encontro com a família. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. Encaminhamento de votação para o vereador Pastor Davi. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só quero aqui parabenizar o vereador Felipe Maioli, né, por este requerimento 282, e também permitir que a gente possa subscrever, né, haja vista a importância e relevância que mesmo tu declaraste aqui no grande expediente, né, deste avanço, né, dessa conquista que foi para o skate brasileiro, né, e é importante nós incentivarmos os nossos jovens, as pessoas, à prática deste esporte. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. E o espaço está aberto para encaminhamento de votação. Encaminhamento de votação ao vereador Chico Sutili. Boa noite a todos. Quero parabenizar nosso nobre colega pela iniciativa. Pode contar que estaremos sempre juntos nessa luta do esporte, independente do esporte que for, amador, profissional, estamos sempre juntos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Chico Sutili. Vamos fazer justiça ao Chico, dizendo que o seu nome é Eurides Sutili, popularmente conhecido como Chico Sutili. A palavra está à disposição dos senhores vereadores para encaminhamento de votação. Se nenhum vereador deseja usar o espaço de encaminhamento à votação, colocamos em votação o requerimento 282/2021, feito e apresentado pelo vereador Felipe Maioli. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, subscrito pelo PSB, pela Rede e também pelo PDT. E o PL também, enfim, de todos os partidos desta casa. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. A palavra está com o vereador, agora sim, Eurides Sutili ou Chico Sutili. Boa noite novamente. Vou apresentar o requerimento 285/2021. Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que seja enviado votos de congratulações à AFADEV, Associação Farroupilhense de Deficientes Visuais, pela conquista da medalha de prata nos jogos realizados pela ACERGS, Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A ACERGS realizou jogos na Semana Municipal da Pessoa com Deficiência e foram convidadas 3 equipes masculinas e 3 equipes femininas. No masculino, a FADEV garantiu a medalha de prata, tendo um destaque no time, o goleador Ademar Zini, marcando 9 gols pela associação. Diante disso, parabenizo a associação pela conquista. Obrigado, senhor presidente. Colocamos em votação o requerimento feito pelo vereador Eurides Sutili, do PL, e os senhores vereadores que estão de acordo,
permaneçam como estão. Subscrito por todas as bancadas. Colocamos novamente, salientando que estão colocando em votação, subscrito por todos os senhores vereadores, o requerimento 285, formulado e apresentado pelo vereador Eurides Sutili. Aprovado por todos os senhores vereadores. Por ordem de inscrição, a palavra está com a nossa líder de governo, doutora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Boa noite a todos novamente. Então, eu quero apresentar o requerimento 284, que se refere a que seja enviado um convite para o médico reumatologista Dr. Rodrigo Cras Borges, para que venha até esta Casa Legislativa explanar sobre a síndrome de fibromialgia, seus sintomas, tratamentos, dados e acompanhamento e acometimento aqui da nossa população, a fim de fomentar um debate acerca de quanto o poder público pode avançar nas políticas assistenciais. Sugere-se, então, a data dia 25 de outubro de 2021. Nesse sentido, esse requerimento, só para justificar, eu vou, após ouvir o profissional, protocolar um requerimento de um projeto de lei-sugestão para que instituir políticas municipais de proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia e estabelecer prioridades no atendimento em estabelecimentos públicos, privados, inclusive nas vagas de estacionamento. A nossa dificuldade realmente de conseguir avanços é porque é difícil de caracterizar a pessoa acometida dessa doença ainda na questão médica. Então, nós temos que avançar. Existem muitos casos, né, na nossa cidade e que precisam realmente do amparo do poder público. Nesse sentido, então, gostaria que fosse em votação, para que realmente possamos ouvir um profissional, um reumatologista, para nos apropriarmos de verdade dessas questões. E depois, também outro assunto que quero colocar é a questão de me socializar com a fala do nosso colega vereador Tiago William, na questão de toda essa programação da Semana Farroupilha. Eu acho, sim, que a cultura realmente se cultiva e se exercita. Então, está de parabéns o nosso colega, inclusive veio hoje todo caracterizado nessa questão da nossa cultura. Trabalhar e muito a cultura sempre foi essencial, né? E eu acho que é importante, sim, que façamos isso e continuemos a fazer. Mas aí também temos que fazer algumas justiças. Quando eu ouvi o seu pronunciamento na Rádio Espaço, eu vi pela rede social. Fui ver realmente o que tinha acontecido, se realmente o que estava aí poderia realmente ter acometido a questão cultural ou de simbologia nessa questão da cultura gaúcha. Então, fui conversar com o executivo. Então, ali foi me passado que existe uma agência no qual faz toda uma programação, e essa agência já vem antes desta administração. E eles sentaram para conversar e ver toda essa programação em abril, né, para ver as questões de como ia ser feito essa Semana Farroupilha em 2021. Estamos em meio à pandemia. Em abril, então, foi feito alguns traços de como seria comemorado, porque é importante, sim, eu acho que, pelas fotos que estão passando aí, a simbologia foi realmente caracterizada, ao meu ver, né? Claro que o colega Tiago tem muito mais propriedade de falar dessa cultura gaúcha. Que eu queria falar aqui também da questão da nossa cultura italiana, nossa cultura gaúcha. Que saudade de todos os eventos que nós podíamos fazer com aglomerações e tudo. Bom, o que me passaram foi o seguinte, que naquela época foi feita toda uma programação com essa agência, então, que faz essas comemorações. E lá foi programado que, em meio à pandemia, teria que ser feito de forma a realmente
mostrarmos a cultura gaúcha de Farroupilha, mas com todas as restrições e dentro da capacidade que se poderia haver. Claro que eu acho que se fosse feito agora a programação, já teríamos outras ideias, né? Já está sendo liberados mais lugares para que possamos fazer shows ou com acampamento, né? Mas naquele momento, como prerrogativa do Executivo, foi decidido que iria ser feito assim, essa demonstração da cultura gaúcha, e assim foi feito, né, pelas fotos que estão passando aí. Tá? Eu acho assim que talvez não é contento de todos, mas realmente se fez um esforço, pelo que eu entendi do Executivo, em mostrar sim a cultura gaúcha neste momento de pandemia. Na questão das escolas participar do programa Bem Gaúcha, né? O difícil realmente é nós termos alunos nas escolas. Até então nós não podíamos ter os alunos nas escolas presenciais. Há pouco tempo nós estamos tendo essa prerrogativa de ter os alunos. Seu espaço de liderança. Obrigada. Então, na verdade, a prioridade nas escolas realmente, não que não fosse importante, eu entendi quando me passaram a situação, não é nem justificar, tá? Porque não se justifica o que realmente penso que está certo, e aqui nós estamos só contribuindo para dizer que o esforço foi feito, eu senti isso do Executivo, talvez não a contento de quem realmente entende com muita propriedade nessa questão da cultura gaúcha. Mas quem sabe ano que vem, sem nós termos a pandemia tão latente, possamos realmente, lá em abril, já que nós temos esta agência que faz toda a programação, tenhamos mais tempo para programar e realmente mais certeza de que lá em setembro não estaremos ainda em pandemia. Então, acho que o esforço foi feito, a gente sempre diz que existem falhas, sim, depende do olhar de cada um. Né? As falhas, de repente, depende da ótica que se quer olhar, né? Mas esse é o meu parecer, eu fui ver realmente, foi feito a questão dos cavalarianos também, sempre foi tudo decidido com os CTGs, tá? Isso me passaram também, e eles foram também. Isso, os CTGs 4 participaram, e eles vieram com os cavalos também no recebimento da chama, onde tem as fotos ali que já passaram, e que também não houve mais participação por decisão dos CTGs, tá? Em função de uma inspeção veterinária, algum sentido disso, que foi um pouco mais restrito do que sempre foi feito. Tá? Então, só quero te esclarecer que quando eu vi a tua fala, eu me senti na obrigação de ir lá e ver realmente, né, até que ponto o Executivo não estaria fazendo a sua parte de cultuar, né, essa cultura gaúcha. Então, no meu entendimento, eles me passaram isso e eles entendem realmente de que prestigiaram da forma que puderam dentro dessa questão da pandemia. É isso, muito obrigado, e gostaria que colocasse em votação 284. Obrigado, vereadora doutora Clarice Baú. E colocamos em votação o requerimento apresentado pela doutora Clarice, de número 284/2021. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. E também subscrito pelos demais vereadores e subscrito por os demais vereadores. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Senhor presidente e demais vereadores, todos já nominados aqui nessa casa, eu trago aqui um requerimento muito simples, né, para aprovação hoje à noite aqui, mas antes eu quero só ressaltar e trazer o conhecimento da leitura bíblica que foi feita hoje aqui, para que a gente possa ter um entendimento do contexto geral, de tamanha relevância que é e que traz esse texto que hoje aqui lemos. Trata-se da narrativa da história de Judá, em um tempo de grandes dificuldades, e ressalta aqui a importância da nossa fé.
É importante que nós trabalhemos, que nós busquemos os recursos que estão ao nosso alcance. Sobretudo, faz aqui a referência ao poder da oração, ao poder de um clamor e de a certeza de uma vitória. Farroupilha traz consigo a fé, Farroupilha traz consigo a crença, independente da religião, independente daquilo que professamos. É importante que todos nós tenhamos e renovemos a nossa fé nesses dias, em que aqui nós ouvimos tantas coisas hoje à noite, né? Ressalto aqui a fala do vereador Tiago Brunet, quando traz aqui a relevância da crise em que nós estamos atravessando, vista por todos, né? Estamos atravessando ainda uma pandemia, tantas situações que nós vemos aqui a proposição nesta casa, a fala da doutora Clarice, né, em busca de mais condições para aqueles que sofrem com doenças, e tantas coisas que nós poderíamos ressaltar aqui, o pedido do vereador Juliano, quando fala da necessidade das doenças psicossomáticas que assolam tantas pessoas nesse tempo. Quem sabe nesse momento, tantas são as necessidades, né, de nós mantermos aqui a tradição, como ressaltou aqui o vereador Tiago Ilha, mas eu quero ressaltar aqui a relevância do poder de um clamor nessa noite, que nós possamos aqui realmente voltar a crer, voltar a ter esperança, voltar a olhar para frente, como falou aqui o nosso historiador Juliano Balgartner, que esse olhar venha a ter um cunho de fé e que a gente possa realmente buscar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, vereador Sandro, as demais coisas são acrescentadas, e que nós possamos realmente ter isso como um fundamento, como um princípio para nós, para nossas famílias e para a nossa cidade. Também, senhor presidente, eu coloco aqui e quero trazer também um pedido, de repente, deste vereador, sobre a nossa Semana Farroupilha, que teve início aqui, e eu estava conversando com a minha assessora, e o convite para a abertura, né, desta Semana Farroupilha chegou para nós no dia de hoje. Eu sou um vereador que eu gosto de participar daquilo que o município está promovendo, daquilo que o município está trazendo. Haja vista que a proposição destes vereadores que foram eleitos nessa casa traz como uma construção apartidária, para que nós possamos estar juntos em todos os momentos, né? Que a gente possa construir muita coisa juntos. Eu vejo que isso se traz, né? E então, quando eu vejo aqui este convite que chega às 15h19 por e-mail, né, dessa abertura e que já havia acontecido. Então, trago um pedido singelo aqui deste simples vereador nessa noite. E também quero colocar em votação o requerimento 281/2021, o vereador signatário, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que seja oficiado o Poder Executivo no seu setor competente para que se veja da possibilidade da pavimentação da rua Lucindo Lodi no 1º de maio, onde moradores reclamam que sem pavimentação causa muita poeira, muitos buracos, devido a ter muito trânsito, haja vista que a rua é um dos caminhos para acessar o bairro Monte Verde. Então, senhor presidente, eu ressalto aqui que o governo atual tem estado presente, né, nas fotos em anexo que tem no requerimento, tem patrolado, tem dado assistência devida aqui, mas é um acesso muito importante. Então, que possa se fazer uma análise, né, no setor competente e ver da possibilidade de calçar esta rua tão importante para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. E nós colocamos em votação, encaminhamento de votação,
ao vereador Juliano Luiz Baumgarten. Para colaborar, senhor presidente, colega pastor Davi, a colega Vanderleia Miranda, do PSB, numa articulação e buscando apoio da deputada federal Lisiane Bayer, ela foi atrás de uma emenda e trouxe. Eu não sei que pés que está esse recurso, se ele está trancado em algum ministério, se tem problema de projeto. Então, teria que dar uma olhada, porque se não me falha a memória, são R$250 mil de emenda para a pavimentação asfáltica dessa localidade. Então, se possível, dar uma olhada, de repente, lá na Secretaria de Planejamento, porque tem que ver todo o recurso que tiver trancado, seja por falta de liberação ou problema documental, nós temos que fazer um mutirão e tentar resgatar esses recursos, né, vereador Pastor Davi, que com certeza faz muita diferença na vida e na comunidade. Era só para colaborar mesmo a questão dessa informação, de buscar ver como que está o processo, o trâmite dessa emenda de R$250 mil da Lisiane Bayer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. E nós temos o espaço aberto para encaminhamento de votação. Se nenhum dos senhores vereadores solicita, colocamos em votação o requerimento 281/2021, apresentado e solicitado pelo vereador Davi André de Almeida, pastor Davi. Senhores, subscrito pelos demais partidos. Colocamos em votação o requerimento 281. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Nada mais a ser tratado. A palavra está à disposição. Com a palavra, a vereadora doutora Eleonora Broilo. Obrigado, presidente, salva pelo gongo, senhores vereadores e todas as outras pessoas que já foram cumprimentadas anteriormente por mim. Bem, primeiro eu gostaria de cumprimentar a doutora Clarice pela escolha do doutor Rodrigo Cras Borges para vir aqui falar sobre fibromialgia. É um grande especialista em reumatologia e especificamente em fibromialgia. Ele tem toda a condição, toda a capacidade de nos explanar sobre isso. Grande escolha. Segundo, eu queria também me dirigir à vereadora Clarice, embora ela esteja conversando, mas eu queria me dirigir a ela. Vereadora Clarice, dentro da sua fala, eu sinto muita saudade do Entrai, do encontro de tradições italianas. Assim como é importante para o senhor, vereador Tiago Dior de Ilha, assim como é importante para o senhor e para todos nós, tá? Para todos nós, manter com certeza a chama da cultura crioula, da cultura gaúcha. Eu também acho importante, principalmente para as raízes do nosso estado, manter a cultura italiana. No entanto, o Entrai, se eu não me engano, e se eu estiver errada, por favor, o senhor me corrija. Mas eu acho que o Entrai foi suspenso pelo prefeito Clayton no primeiro ano de governo dele, se eu não me engano.
Mas foi por aí, primeiro, segundo ano, ele foi suspenso sim. Foi suspenso sim, tá? Então, eu entendo, como disse o pastor Davi, que nós temos que olhar para frente. Nós não podemos fixar nos erros. Perfeito, pastor Davi, o Juliano também falou. Nós não podemos nos agarrar em erros passados e justificar os erros presentes. Contudo, eu não entendo como o senhor, e me perdoe eu dizer desta maneira, não é uma crítica, vereador, é apenas uma constatação minha, não estou ofendendo o senhor absolutamente. Mas eu não vejo onde houve uma falha tão grande. Eu entendo que a falha houve sim no fato de que a programação chegou hoje. Esta é a falha real. Esta é a nossa falha. E eu, inclusive, já conversei com a responsável por isso, já me comuniquei e pedi que isso não torne a acontecer. Mas houve sim, houve as comemorações. Em pequeno grupo, devido à pandemia e devido ao fato de que tudo foi resolvido há meses, mas houve. Diferente do Entrai, que ficamos anos sem ter esse encontro. Quem pediu? Sim, eu permito. Até porque a senhora pediu uma contribuição. A parte ao vereador Tiago Ilha, apenas avisando a Vossa Excelência que o tempo está resumido. Não, aproveitando só a parte, obrigado pela oportunidade, até para contribuir, porque a senhora pediu que a gente pudesse contribuir com a sua fala. O Entrai em nenhum ano foi suspenso, está aqui o Leandro, que inclusive participou. 2018. E ele não teve, tá. O Entrai não teve nenhum tipo de suspensão. Inclusive, eu tive o prazer de ser o presidente, né, de uma das edições do Entrai, um encontro das tradições italianas, e que me dediquei como quando coordenei os festejos Farroupilha, porque acho tão importante quanto a tradição italiana e a gaúcha, eu acho que elas se complementam em muitos sentidos. Obrigado pela parte. Doutora Eleonora tem o seu espaço de liderança. Eu vou usar. Espaço de liderança iniciando agora. Eu queria dizer que um dos encontros foi suspenso. Eu até conversei com a doutora Clarice sobre isso, mas um dos encontros foi suspenso. Não havia 2 encontros mais. Nós tínhamos 2 encontros de tradições italianas. Um deles foi suspenso. Não, mas antes. Bom, enfim, tudo bem. Deixamos assim. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que nós precisamos, sim, manter as tradições. Sejam gaúchas, sejam italianas, nós precisamos manter as nossas tradições. Isso é extremamente importante para as nossas raízes. O senhor sempre diz que, se não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos. Então, é importantíssimo que nós mantenhamos as nossas tradições, sejam elas crioulas ou sejam elas italianas, alemãs. Nós precisamos manter as nossas tradições. E nesse mesmo enfoque, né? Como eu digo, nós erramos sim, nós que eu diga porque somos base de governo, nós erramos sim em mandar a programação hoje, quando a programação começou no dia 4. Mas, com certeza, isso não vai se repetir. Mas, quanto às comemorações, elas existiram, houve as comemorações, tá? E acho que dentro do panorama atual, elas estiveram a contento. Talvez não
como deveria ser de acordo com Vossa Senhoria, mas a contento do que exigia a nossa situação atual. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Senhor presidente, então, eu venho mais uma vez aqui, vereador Roque, para nós, quem sabe semana que vem, ver aí um novo mecanismo para nós voltar aí a discutir a questão da vacina. Alguns empresários me procuraram, depois do último manifesto feito, em relação a este assunto, porque hoje eles estão tendo dificuldade de manter sua equipe de trabalho na ativa. Porque como estamos em período de inverno, as pessoas têm aí surto de gripe, surto de resfriados, e no primeiro sintoma, elas se afastam aí por 5 dias até fazer o teste, depois então, e comprovar que não é a Covid-19. Então, grandes empresários da cidade nos ligaram, da qual até verificamos que alguns estados têm um selo como proporcionando a vacina, proporcionando a fala que nesses locais todos estão vacinados. As empresas, tem empresas que aqui na nossa região já estão adotando critérios parecidos. Então, que isso seja, de certa forma, que nós possamos fazer mais um debate nesta casa sobre esse assunto e possamos aí buscar alternativa e até mesmo para que nós buscamos aí voltar uma vida normal e mais segura, né? Que todos nós que fomos vacinados também consigamos estar aí entre o público sem correr o risco aí de contaminar. Eu sei que de repente a vacina tem pessoas que está sendo aí que contraem novamente esse vírus, mesmo estando vacinado, mas também é a única trava que nós temos hoje. Não existe outro meio que possamos aí trazer para o debate a não ser a vacina. Então, Juliano, eu queria agradecer pelo convite então que nós fizemos hoje, que estivemos em visita ao secretário Danley, do Esporte, e o secretário Santini, do Turismo, que eu acho que isso, Felipe Maioli, traz para nós aí um fomento nesses dois segmentos, e claro que já fizemos o convite para eles estarem em nosso município e estarão nos próximos meses, tratando de assuntos dos quais nós já levamos pauta da cidade para ser discutido e já encaminhamos. E na oportunidade, claro, vamos aí estar vendo os caminhos mais assertivos para o fomento, para falar do turismo, para falar de esporte. E que isso tem tantos meios hoje, de aplicativo do Estado, aplicativo que o próprio município pode fazer para incentivar e mostrar o que nós temos em nossa cidade. E também, Tiago William, queria falar um pouquinho sobre Semana Farroupilha Bem Gaúcha. Farroupilha, na verdade, traz o simbolismo da Guerra dos Farrapos, traz o simbolismo da Semana Farroupilha, que neste momento todo mundo fala. Eu vou lá para a minha cidade, onde eu nasci não, me criei dos 2 anos até os 13, que é Soledade. O pessoal confunde a Semana Farroupilha com Farroupilha. Semana Farroupilha, parece que é tudo lá em Farroupilha. Não, é Farroupilha mesmo. O nome da cidade é Farroupilha, que carregamos o simbolismo do gaúcho. Claro que mudar o nome para Festejos Farroupilha, pode ser festejo do Moscatel, festejo do Kive e tantos outros festejos que podem ser realizados nesse município. Então, tira a característica, meu espaço de líder, presidente.
O senhor ainda tem espaço de 25 segundos. Tira a característica do que é o simbolismo do gaúcho, farroupilha bem gaúcha. Quero dizer que, dentre muitas pessoas, nós temos os piquetes, tem tantos outros além dos CTGs, que teve um ano que nós organizamos o desfile de 20 de setembro em Caxias do Sul. Eu, a dona Devildes e o seu segundo, Biasoli, lá em Caxias. Espaço de liderança. Aonde lá estivemos, da importância dos CTGs aqui de Farroupilha, que se alastram pelo Estado e pela própria tradição, que se estende Brasil afora e é muito falado. Claro que isso não podemos tirar outros eventos. Não podemos tirar, por exemplo, os eventos italianos, de jeito nenhum, como o Entrai, como nós aqui, vereador Giuliani e Felipe Maioli, trouxemos outro dia uma equipe de italiano para nós fomentar a fala do italiano no dia a dia aqui no nosso município. Uma coisa não pode tirar outra. Aliás, pode sim se implementar uma ou outra. Agora, um tirar o outro, não. Não, vereador Tiago, isso não. Então, seria essa a minha questão em relação a esse assunto. E tem um outro assunto também, que é a visita da escola que fizemos lá no Nossa Senhora Medianeira. Sei que esse assunto ele é antigo, talvez a gestão anterior não resolveu esse assunto, fez um ginásio, que eu já digo que é 50% da escola, 700 mil aulas. Aonde lá tem o ginásio, aonde lá no lado tem um terreno baldio, aonde poderia te dizer, vereadores, que aquele terreno que foi comprado lá no interior de São Marcos, poderia muito bem ter comprado aquele terreno ali no lado da escola, ou ter buscado alternativa para juntar elementos e comprar aquele terreno para agora, então, construir a Escola Nossa Senhora Medianeira, que está em precárias condições. Ah, mas o governo não viu? Eu acho que viu, e começou esta mudança, tanto que construiu o ginásio. Lá tem rachaduras muito acentuadas, paredes mofadas, salas sem ventilações. Falamos tanto do Covid-19... Rato, cobra, gente, então aquela escola lá se vai verificar e os pais vão fazer movimento para isso. Nós precisamos urgente, não é uma questão de partido A ou partido B, precisamos olhar para a nossa realidade. A própria diretora, os professores, daqui a pouco também começam a criar um sintoma de mal-estar pela própria condição que a escola provoca para eles. Os alunos talvez não percebam isso, porque não foram visitar outras escolas que nós já visitamos, Juliano e Felipe Maioli. Então, eu sempre, como PDT, também temos essa bandeira. O crescimento, doutora Clarice, da educação no nosso município, doutora Leonora, que eu gostaria que a senhora também me ouvisse, o crescimento da educação, no governo anterior teve um crescimento que começou no nível e todos os anos cresceu um pouquinho. E todos os anos aumentou os índices de educação. Então, isso é bom para a nossa cidade, é bom para nós todos. Todos nós ganhamos com a educação em nosso município e nosso estado. E por último, então, eu quero tratar aqui os colegas vereadores. Amanhã nós temos uma reunião que vejo com muita importância, que até convidamos aqui o executivo, que é uma reunião com a RGE, para tratar, inclusive as empresas de cabeamentos telefônicos vão estar presentes, quase todas, só não conseguimos contato com a Oi. Temos também duas comunidades, que é a linha Li e a linha Mangines, que são setores, são localidades, comunidades
que tem uma falta de energia com muita frequência. Então, dá um temporal, pode contar que aquela região lá vai ficar sem luz. E ali são grandes produtores aviários e eles ligam desesperados. Então, temos conseguido meio que resolver o problema da RGE, que antes ficava 3 ou 4 dias sem energia, agora então está ficando 1 ou até menos do que isso. E também vamos convidar aqui amanhã, por mais que seja um pouco tarde, que não estava previsto, só para concluir, senhor presidente, o interior está presente, vamos estar convidando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, porque eu acho importante a presença deles também. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. Foi solicitado pelo vereador Roque Cervellini o seu espaço de liderança, porém, eu pediria aos senhores vereadores se alguém fará uso também do espaço de liderança, para que nós possamos, sim, solicitar a prorrogação de tempo, né, porque nós passaremos aí das 22 horas. Se alguém tem interesse ainda em utilizar só espaço de comunicado, então eu acho que é possível. Oi? Sim. Colocamos então em votação a prorrogação do nosso horário para posterior às 22 horas. Os vereadores que estão de acordo, por gentileza, permaneçam como estão. Aprovado o espaço de prorrogação do nosso horário. A palavra está com o vereador no seu espaço de liderança, vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, eu vou falar sem máscara, porque eu estou longe de todos os vereadores aqui, então é tranquilo. Eu gostaria de fazer aqui uma observação. Doutora Eleonora, ficou difícil para defender a questão da Semana Farroupilha. Ficou difícil. Eu lhe elogio porque a senhora se esforçou, mas ficou difícil. Mas, de qualquer forma, parabéns, vereador Tiago, também por ter levantado esse assunto. A Semana Farroupilha, Farroupilha Bem Gaúcha, ela deu uma encorpada importante. Aliás, foi criada a Farroupilha Bem Gaúcha no governo do prefeito Cláudio Pedroso, e ela melhorou muito o que já tinha. Reconhecemos que já havia. Eu lembro, eu morei aqui do lado 20 anos, e a Semana Farroupilha começou com umas lonas, aí, uns movimentos de gaudérios, aí, CTGs e tal. Depois ela melhorou, e no governo do prefeito Cláudio Pedroso ela incorporou e se qualificou em termos de estrutura física do espaço e em termos de qualificação de programação. Isso não tem como deixar de reconhecer. A Semana Farroupilha, o Entrai, o Festival do Moscatel, o Vivere, são todos eventos que se incorporaram e tomaram uma grandeza muito importante. Então, isso é interessante que o governo não deixe para trás isso. Gostaria também de falar do Caminhos de Caravaggio, que tem sido pouco falado na administração atual. Muito pouquinho. Praticamente não mais se considera, parece um programa de governo ou um programa do município. E é importante, sabe por quê? Nós precisamos cadastrar esse Caminhos de Caravaggio no Plano Municipal de Turismo. Isso não pode ser só de Farroupilha, tem que ser uma inter-relação com 5 municípios, Canela, Gramado, Caxias, Nova Petrópolis, Farroupilha, porque assim a gente pode conseguir recursos do Ministério do Turismo, inclusive para o asfalto para o Caravaggio, que é Caminhos de Caravaggio também ali. Então, nesse sentido, nós precisamos fazer um movimento forte para que esse Caminhos de Caravaggio se conste no Plano Municipal de Turismo, porque para receber recurso do Ministério do Turismo precisa ter um Plano Municipal de Turismo, e no Plano Municipal de Turismo precisa estar contempladas as rotas turísticas, porque não basta a gente achar que é turístico, precisa estar contemplado. Então, feito isso, quero também tocar no assunto que o vereador Amarante lembrou muito bem. Hoje, na capa do Jornal Pioneiro, tem uma foto do prefeito de Caxias com o projeto de lei aprovado, né, que torna obrigatório
o passaporte sanitário para os vacinados, para as pessoas, enfim, né, que comprove a sua vacinação. E tem um detalhe importante que Farroupilha não se deu conta. E a gente recuou nesse momento porque sentimos que não tínhamos o apoio para aprovação. O que o prefeito de Caxias disse? Que todos os bares, restaurantes, enfim, que tiverem aderido ao programa, pode ficar com o bar aberto a noite inteira. Pode ficar com o seu restaurante aberto sempre, a noite inteira, de manhã, de meio-dia, os bares, enfim, os eventos noturnos. Isso é um ganho para esse setor. É um ganho importante, porque ele vai poder dizer, olha, aqui dentro todos estão vacinados e o prefeito diz que a gente pode trabalhar até de madrugada, até clarear o dia, enfim, contanto que não perturbe o sossego público. Então, acho que é um ganho. E isso aí é inteligência de uma gestão, não estou dizendo que Farroupilha não é, mas a gente poderia copiar, e tem vários casos pelo Brasil inteiro. E gostaria, para concluir a minha fala, de dizer o seguinte, sexta-feira, às 11 horas, nós vamos ter uma audiência com a Anatel, através do secretário de Telecomunicações, o senhor Arthur Coimbra, que essa audiência foi intermediada pelo deputado federal Heitor Chu, e nós podemos fazer daqui um bate-papo sobre a questão da telefonia rural. Já convidamos os vereadores que fazem parte da comissão permanente, da Frente Parlamentar em defesa da agricultura e do agronegócio. Também convidamos alguns agricultores. E sexta-feira, às 11 horas, então, nós já cadastramos os e-mails para as pessoas poderem participar dessa videoconferência. Estaremos tratando desse assunto importante que é a telefonia rural, ou o sinal, ou a falta de sinal dos telefones celulares no interior do município. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereador Marcelo Broilo. Boa noite novamente. Eu queria externar sobre a sessão de hoje, novamente, começando pelo nosso convidado, elogiar então a bancada do PDT, que trouxe novamente o delegado, e a exemplo de outros convidados de 2, 3 semanas atrás, né, doutora Clarice, a gente avança muito e como é importante esse debate, enfim, então passa das 10 horas e comento também como for a sessão de hoje, alguns discursos mais inflamados, outros menos, mas acho que todo mundo na questão de uma construção de uma cidade melhor. Quero aproveitar esse meu pequeno espaço para dizer que este vereador começa a trabalhar num outro projeto de lei da linguagem brasileira de Libras, em termos de adesão, né, dos deficientes surdos-mudos, que eu falo para você, se chegar uma pessoa, infelizmente, com essa deficiência, eu não sei o que fazer. Então, é um avançar, começo a me movimentar até como aprendizado e trabalhar num projeto que pode ser uma campanha, pode ser numa grade escolar, enfim. Eu acho importante, já começo a ver com a FADEV na questão dos deficientes visuais também, que pode nos auxiliar na questão de um treinamento, enfim. A exemplo da questão da proteção à mulher. Então, com muito louvor, quero avançar nesta pauta, que no meu entendimento é muito importante para a nossa cidade e para as pessoas que possuem essa deficiência. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Permito, doutora. A parte, a vereadora, doutora Eleonora Broilo. Obrigado pela parte, né? Eu só queria primeiro lhe parabenizar por esse projeto, né, que eu acho maravilhoso. E eu queria dizer o seguinte, vereador Tiago, eu fiz uma pequena confusão, mas eu não estava tão errada. No primeiro ano, o prefeito Clayton realmente suspendeu. Vereadora, a senhora teria que ficar no que mas foi... Mas aconteceu, ele suspendeu. Na verdade, ao assunto do vereador Marcelo. Parabenizar, tudo bem. Muito obrigado. Mas ele suspendeu a entrada. Obrigado, doutora, pela participação. O Sandro, então, uma parte. A parte ao vereador Sandro Trevisan.
Obrigado, presidente. Obrigado, Marcelo. A parte, na verdade, se mantém no assunto mesmo, é pertinente à AFADEV. Então, alguns vereadores já sabem aqui que eles jogam goalball, né? E falando de AFADEV, o Pablo, a Ana, pediram que passasse comunicado a todos os vereadores, combinar numa sexta-feira para ir assistir eles jogarem. Felipe, Sutil estão a par desse assunto, então convite feito, tá? É só nós combinarmos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Sandro. Boa noite. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro. Obrigado, vereador Marcelo. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Comunicado, espaço de comunicação ao vereador Pastor Davi. Senhor presidente, senhores vereadores, só comunicar que nesta quarta-feira, então, aqui nesta casa, né, a Casa do Povo, nós vamos ter aqui, então, a apresentação do duo elétrico-acústico, né, Choro MPB e outras bossas, patrocinado pelo nosso governo do estado, lei de incentivo, né, início às 19 horas. Vai ser uma noite muito importante, um trabalho bacana que está sendo feito em vários municípios, e esta casa, então, irá receber às 19 horas. Estende-se o convite a todos, sabendo das nossas limitações de lugares e seguindo todos os protocolos de saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. Espaço de comunicação ao vereador Felipe Maioli. Então, só para comunicar que amanhã, terça-feira, Legislativo em Ação finalizará, né, Juliano, a temática sobre economia criativa às 16 horas. E já para contribuir, então, com o que o Marcelo colocou, o segundo tema do Legislativo em Ação é sobre a AFADEV. Então, o Pablo vai ser convidado para vir aqui. Eu acho que vai contribuir muito com o teu trabalho. Tá? Só para comunicar. Obrigado. Espaço de comunicação agora ao vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, só para reforçar o pedido que eu fiz no início da minha fala no grande expediente, se possível, no final, antes de encerrar a sessão, nós fazermos um minuto de silêncio em homenagem à passagem do nosso ex-colega servidor Tarcísio Francisquete e também do Elias Rick, por gentileza. São duas pessoas muito especiais na comunidade e eu acho que cabe sim uma singela homenagem. Era isso meu espaço comunicado. Obrigado, vereador. Vereador Tiago William, no seu espaço de vereador, é isto? Sim, senhor presidente, eu gostaria, não sei se o senhor já organizou para isso como presidente dessa casa, nós estamos hoje iniciando as comemorações da Semana Farroupilha, se não for possível hoje, se não tem essa organização, para que a gente possa, inclusive, no dia de amanhã, iniciar então pelo hino brasileiro e terminar e finalizar com o hino rio-grandense. Uma questão de respeito à simbologia, né, que essa data representa, até porque depois nós não teremos uma sessão para esse fim. Gostaria de deixar essa solicitação como vereador. Eu queria, antes de apresentar meu pedido de informação, eu queria dizer à vereadora Clarice, primeiro, parabéns pela humildade que você tem colocado. Aliás, eu me somo com o vereador Roque aqui. Parabéns também pela força de vontade que vocês, como vereadores governistas, estão tentando trazer esse assunto, né? Parabéns mesmo pela humildade de reconhecer que vocês tentaram fazer o que vocês descobriram no calor do entrever. Acho que foi verdade. Parabéns. Eu quero aqui reconhecer tanto a vereadora Leonora quanto a Clarice. Mas alguma coisa errada está acontecendo. E eu digo que às vezes as coisas acontecem de uma forma assim para que a gente possa, olha, precisamos cuidar mais disso. E eu acho que uma solução simples. O evento que a senhora mostrou aqui no telão não é o que eu me referi na entrevista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O evento que a senhora se referiu aqui se tratava de uma organização da 25ª Região Tradicionalista no Santuário de Caravaggio, que concedeu todos os protocolos necessários da simbologia da cultura gaúcha. Inclusive até cavalarianos tinha, mais um exemplo que podia, né? Porque uma semana antes aconteceu. O que eu estou me referindo é o evento que foi colocado aqui pelo pastor Davi, inclusive, que nós fomos convidados hoje de tarde, para o evento de ontem de tarde. Então eu estou me referindo, eu não sei se era de tarde ou de manhã,
eu estou me referindo a esse evento, né? Que sem dúvida nenhuma faltou e muito com essa questão da simbologia da nossa cultura gaúcha. E que a gente possa, então, concordo com vocês, vamos pensar que a gente possa fazer diferente no próximo ano. Eu vou estar participando de todos os eventos que estão sendo realizados nos CTGs, já organizei a minha semana aqui na região, vou estar também, senhor presidente, a convite da Câmara Municipal de Pinhal Grande, né? Na quarta-feira, representando essa casa, como presidente da Frente Parlamentar dos Vereadores pela Tradição Gaúcha. Estarei lá explanando na cidade, onde que o projeto de lei que eu tenho apresentado aqui, projeto de lei 35, foi já protocolado em mais de 50 cidades e foi aprovado já em mais de 30 cidades, que inclui a cultura gaúcha dentro do currículo escolar, olhando o artigo do BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Então, dando ciência a uma lei federal, né, para que os municípios possam ter essa prerrogativa também de simbologia, de destaque à nossa cultura gaúcha. Nós vamos estar lá nessa cidade sancionando e participando da aula inaugural. Então, lá o projeto já foi aprovado, sancionado, e quarta-feira estarei lá também representando essa casa na aula inaugural. Como os professores vão trabalhar esse tema na sala de aula. Vou filmar tudo e quero trazer para mostrar para vocês aqui. Vou quarta-feira estar lá. E como essa cidade de Pinhal Grande já tiveram mais 12 cidades que já foi sancionado o projeto, outras 30 já estão em fase de aprovação. Recebi agora no grupo aqui, só no dia de hoje já foi aprovado em mais 7 cidades. Então, o mesmo projeto que é um levante que nós estamos trazendo e pela liderança que os vereadores nos oportunizam de liderar esse movimento. Também quero aqui registrar, né, felicidade do peão do CTG Ronda Charrua, Jorge Luiz da Silva Júnior, segundo peão Farroupilha do estado do Rio Grande do Sul, da nossa cidade de Farroupilha, região da 25ª, parabéns ao Jorge. Vou fazer na próxima sessão uma moção, espero contar com vocês de apoio, de reconhecimento, o trabalho, porque, gente, o Tadeu conhece bem aqui, conseguir uma honraria dessa, está entre os 3 do estado do Rio Grande do Sul, tem que ter muito estudo, né? Tem que conhecer profundamente a nossa cultura gaúcha, é testado em todas as provas artísticas e campeiras, culturais e de prova escrita. Então, o Jorge está lá porque ele merece estar, né? E a gente fica feliz com isso. E também apresentar e pedir para colocar em votação o pedido de informação 49/2021, que versa aí para pedindo informações sobre a Semana Farroupilha, sobre as atas, por mais uma questão de esclarecer, e também a situação do projeto de exposição do Parque de Rodeios, que está desde do ano passado já com dinheiro em caixa, esperando o projeto executivo. Já estivemos na prefeitura para concluir, aguardando, e por isso que a gente faz esse pedido de informação, que venha uma informação agora oficial aqui para essa casa. Gostaria que o senhor botasse em votação. Obrigado, vereador Tiago William. Colocamos em votação o pedido de informação número 49/2021, feito e apresentado pelo vereador Tiago Ilha. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. O senhor ainda tem espaço de liderança? Ok, tudo bem. Espaço destinado ao vereador Chico Sutili. Boa noite, senhor presidente. Uma das bandeiras que eu defendo é o esporte amador, principalmente o futebol de campo. E como não estamos tendo competições no município há muitos anos, nesses últimos não poderia ter pela pandemia, mas antes não tinha, eu, com o apoio do nosso colega Maioli, e conto com o apoio de todos, nós vamos nos reunir essa semana já para dar andamento de criar uma liga independente de futebol de campo por Farroupilha, porque se existe, não está sendo articulada, não está sendo usada, e o povo nos cobra toda hora, e nós estamos aqui para dar a resposta, e nós vamos nos unir aí com mais pessoas do município, e logo aí na frente convidar mais pessoas quando está bem alinhado, e se possível, com nós
trabalhando junto, vai ser possível nós conseguir atingir nosso objetivo. E sobre a Semana Farroupilha, Tiago e todos, um dos projetos que eu estou desenhando ele ainda, que eu quero ver antes de nós finalizar nosso mandato, é um lugar definitivo com obras feitas para cada CTG com seus pavilhões, para cada entidade com seus pavilhões, como eu vejo em muitas cidades. Chapecó, que eu aprecio muito, que é Santa Catarina, é um exemplo, né, de organização, não que aqui não seja, né, mas um lugar definitivo, assim, para não toda hora a gente estar gastando em montar, desmontar e não ter um lugar para si próprio, né. Esse é um dos projetos que eu estou desenhando ele com o apoio de todos vocês aí. Eu conto com o apoio de vocês para nós conseguir atingir esse objetivo, que vai ser um grande up para o nosso município dentro desse setor. A parte, colega. A parte é o vereador Tiago Ilha. Aproveitando a parte, vereador, foi um trabalho do ex-vice-prefeito e ex-prefeito Pedroso de buscar um recurso com o deputado, na época, o Heitor Schux, se eu não me engano, para realizar aqui no Largo Carlos Fetter a construção definitiva, né, e dando uma concessão às entidades. Até não sei em que etapa está isso, não sei também se será aqui o local, mas eu me somo à sua ideia aqui, inclusive de a gente buscar um recurso, e conte com o republicano para botar também uma emenda parlamentar. Tenho certeza que talvez o Cherini seja parceiro da gente construir. Eu tenho esse sonho também de ver o Parque de Rodeios de Farroupilha e de ver um lugar definitivo para que a gente possa ter esse espaço de cultivo, a tradição o ano inteiro. Parabéns aí por se somar a essa causa, vereador. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Chico Sutili. Tomara, e eu torço pelo senhor, que os campos ainda estejam sendo utilizados para a prática do esporte. Que saudade disso. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum dos senhores quiser mais fazer uso da palavra, encaminhamos às comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Meio Ambiente o projeto de lei número 32/2021. Bem, agora eu convido aos senhores, aqueles que conheciam e aqueles que também não tiveram o prazer de conhecer, a dois seres humanos incontestáveis naquilo que eles foram. O Tarcísio, pela sua competência, pela sua capacidade e pelo tempo que ele passou na Câmara de Vereadores, ele enalteceu e orgulhou a cada um que foi servidor público, porque ele defendia de todas as maneiras, com honestidade, com dedicação, com carinho, a família do nosso querido Tarcísio, os nossos sentimentos e, é claro, a nossa homenagem também, mesmo que singela, mas de um grande certificado, ou também da certeza de que fazemos isso com muitos elementos deixados pela grandeza desse ser humano. O Elias Rick, quem o conheceu lá no passado, sabe que ele, mesmo sendo um servidor público, foi um homem que contemplou muitas pessoas através do trabalho como servidor, como um encantador de sonhos e de construção de muitas famílias. Ele, lembro quando era feito tudo anualmente, o Elias dedicava todo o seu tempo como funcionário e, às vezes, extra tempo, como dedicação a todos que sonhavam em um dia construir e ter o seu
lugar aonde retornar no fim do seu trabalho. A Rose e toda a família também, os nossos sentimentos e o nosso respeito. Um minuto de silêncio pela passagem do Tarcísio e também do Elias. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos e até amanhã. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.